Pessoal, o nosso assunto hoje é muito interessante, porque nós vamos falar daquelas plantas que acompanham desde sempre a humanidade. Todas as culturas utilizavam e utilizam as plantas como medicinais. Isso é bem certo. E toda cultura tem uma gama de plantas que é própria, é sua, né? E outras plantas estão já por todo o planeta. São aquelas que acompanham a humanidade. Nos tempos antigos e muito antes, na pré-história, o homem já utilizava plantas medicinais. Vou citar aqui alguma dessas plantas no vídeo de hoje. Fique atento. Muitas plantas, mas muitas plantas são utilizadas desde sempre. Eu vou começar aqui com a babosa. A babosa que tem pelo menos 4.000 anos de utilização, de cultivo. É uma planta que ocorre na África, na parte norte da África, né, em algumas ilhas que nós temos. E, por exemplo, para vocês terem ideia, a Cleópatra já utilizava a babosa como medicinal. Essa é uma primeira planta, então, que eu trago. Ela tem a ver aqui no Brasil com o orixá, o Mulu-Baloaê, que é o orixá da pele. E se você pensar na saúde da pele, na saúde dos cabelos, pense em babosa. Está na farmacopeia brasileira. A segunda planta que eu trago aqui também é uma planta que tem há 4.000 anos, pelo menos, de uso. É uma planta já aqui da nossa América, a maca peruana, que está em sucesso nos últimos tempos. É uma planta que tem a ver com a civilização pré-colombianas, né? Os nossos indígenas dos Andes utilizavam e utilizam a maca peruana. E é muito interessante, então, por exemplo, para quê? É muito interessante para a memória, aumentar a concentração, e a disposição física e sexual, tanto masculina quanto feminina. Maca peruana, todos os dias para todos nós. A terceira planta, que daí sim é muito mais que 4.000 anos, já vem lá da pré-história, do tempo das cavernas, né? As pessoas os cientistas, eles estudam também, né? O que esses homens lá das cavernas utilizavam. Daí, pelo grão de pólen, consegue-se perceber que tem algumas plantas, a Clea millefolium, que nós conhecemos por mil em rama, mil folhas, né? Qualquer floricultura vende essa plantinha, parece uma samambaiazinha rente ao chão, que depois sobe, dando um pendãozinho de flores melíferas, brancas, centas, até róseas. Essa planta tem uma alta atividade analgésica, anti-inflamatória e cicatrizante. Poderia aqui falar só sobre ela, mas nós vamos passar já para outra planta também que o homem da pré-história utilizava como medicinal. E não só como medicinal, mas como alimentícia, a urtiga, Urtica dioica. É uma planta que tem um pé masculino e um pé feminino. É um remineralizante de primeiríssima ordem, né? E então no pretérito se utilizava e ainda se utiliza muito essa planta, inclusive para câncer de próstata. Bom, uma outra planta que eu trago aqui para vocês é o sabugueiro, uma planta que também o homem lá das cavernas, né, nos tempos mais pretéritos, já utilizava o sabugueiro, as flores do sabugueiro. Então, essa planta também ela é muito medicinal para questões peitorais, por exemplo. Uma outra planta aqui que eu gosto muito de falar é a erva doce. A erva doce já tem 1.000 anos de uso, não é tão antiga assim, mas acho que vale a pena colocar nesse vídeo e ressaltar duas questões da erva doce. A primeira é que ela é galactagoga, né? São os frutinhos da erva doce que eu estou falando. Ou seja, o que é galactagoga? Aumenta a produção de leite materno. E além disso, diminui em muito o diabetes.
né, porque vai se complexar com açúcares lá no duodeno e assim o açúcar passa direto para o número 2. Não fica circulando na corrente sanguínea. Então, essa planta não é das mais antigas, eu acho que é a mais novinha de todas aqui que eu estou trazendo, né, mas ela é essencial. Uma outra planta que eu trago aqui, essa sim é das mais antigas, já pelo menos há 10 mil anos se tem o cultivo, mas se tem notícia de 12 mil anos atrás, essa planta ser utilizada pela humanidade, é a cannabis, cannabis sativa. Muito conhecida aqui no Brasil como maconha e outros nomes como erva santa, ela nos últimos 80 anos foi infelizmente criminalizada, mas nesse século nós temos muitos estudos, né, em todo o mundo, estudos clínicos com 100, com 500 pessoas para inúmeras questões de saúde, principalmente eu ressalto aqui para o autismo, para Alzheimer, para Parkinson, né, com excelente resultado. O óleo das inflorescências, né, tem toda uma questão técnica para se trabalhar com cannabis, mas para vocês terem uma ideia, há 5 mil anos atrás, na China, nós temos os primeiros relatos escritos sobre a utilização da cannabis como sendo medicinal. E todas as farmacopeias do mundo, inclusive a farmacopeia brasileira, na primeira edição, tem cannabis como sendo uma planta medicinal. E ela realmente é, né? O seu óleo é medicinal. Bom, uma das outras plantas ainda, temos aí mais duas plantas que eu quero comentar. A parietária. Parietária é uma planta também assim muito utilizada como medicinal. O homem, como eu digo, das cavernas, aquela coisa bem antiga, pré-histórica, utilizava essa plantinha. Nós já temos comprovação, tem vários trabalhos científicos que falam dessas plantas antigas e a parietária é uma delas. É muito utilizada até hoje para artritismo e para nefrite. Aí o homem lá das cavernas, né? Naqueles tempos pretéritos já utilizava essa planta no seu dia a dia, inclusive como alimentícia, né? É uma punk nos dias de hoje. E a nossa última plantinha tem 7 mil anos de uso. Ela é americana, é uma grande estrela da nossa América, a abóbora. A abóbora, ela é rica em zinco, em magnésio e em ferro. E estou falando das suas sementes apenas, porque o seu fruto é muito alimentício, né? Mas as sementes, ela então é rica assim em ferro, e eu quero chamar a atenção que as plantas em geral não são tão ricas em ferro, infelizmente, mas a semente da abóbora é sim rica em ferro, em magnésio, então é relaxante natural, e em zinco, que é um revigorante sexual. As sementes dessa abóbora, ela baixa o colesterol e baixa o triglicerídeo, gente. E além de baixar o colesterol e o triglicerídeo, ela desincha a próstata, né, na base de 20 gotinhas do óleo a cada dia, né, uma vez por dia. Então, ou então 10 gotas de manhã, 10 gotas de tarde, pode até ser sublingual. Aqui eu falei então de 10 plantas que são bem antiguinhas, que acompanham a humanidade no seu dia a dia. Gente, vem para esse canal Plantas de Saúde com o professor Gilberto. Nossos vídeos são feitos com amor, com carinho, com afeto e com algum café também. Vem para cá, dê like, passe adiante, faça outras pessoas felizes com mais saúde. Até mais.